Bom, Tatinha, vem a escalação da Internacional. Você dá um pulo da cadeira. Pedro do Rio como titular. Tá aí Thalisson e Léo Silva, dupla de zaga. O Elácio Córdoba a gente já esperava na direita. Na esquerda, Bruno Xavier improvisado. Tiaguinho, Rondinelli, David, Roger, Batatinha. Agora, surpresa, o Pedro do Rio. Edmar, quando saiu a escalação que o Igor enviou para mim, eu já fiquei muito surpreso e apreensivo ao mesmo tempo. Principalmente com a dupla de zaga, né, Edmar? Por a gente se tratar de Campeonato Paulista, a gente sabe que os erros são praticamente inadmissíveis, porque os atacantes normalmente quando sobra, é difícil perder gol. Então essa divisão, a principal divisão, ela exige muito, principalmente do setor defensivo. Eu acho que a experiência conta muito, até porque o Internacional não saiu fora disso. Contratou 2 jogadores experientes, né, Edmar? Renan Fonseca ali como xerife ali de trás, então a gente tinha essa expectativa que a Inter estaria bem provida lá atrás. Então essa surpresa veio não pela qualidade, né, dos atletas, eu acho que todos os jogadores que estão na Internacional foram qualificados para isso, mas é pela idade. O Léo com 20, o Thalisson com 22. Então você pega a média de idade, dá 21 anos numa dupla de zaga. Mas, Edmar, por outro lado, foi surpresa, né, a escalação, a gente ficou apreensivo. Por outro lado, a surpresa foi agradável, pelo que produziu os dois. Poucos erros. Gostei da dupla de zaga da Inter também. O Thalisson foi, para nós, o jogador que menos errou. Foi muito cirúrgico, principalmente em jogadas que ele participou no mano a mano com o atacante. Eu não me lembro dele ter perdido uma jogada. Então foi um jogador que deu um bom respaldo, mostrou que realmente ele está ali até para jogar, Edmar, mesmo com pouca idade. Agora, o Pedro do Rio, Edmar, eu não esperava mais do que isso, o que aconteceu. Pelo que você viu na Copa Paulista, né? A gente tinha feito essa observação na Copa Paulista. Muitos diziam que ele é um jogador de muita qualidade, mas na Copa Paulista eles não estavam tão motivados. Quando você pega um jogador jovem, Edmar, e ele tem a oportunidade, é que o Romarinho estava dizendo no caso do Santos. A oportunidade aparece para um jovem, ele tem que aproveitar, ele tem que abraçar. Porque são poucas as oportunidades que vão aparecer. Porque normalmente vai jogar os jogadores mais tarimbados. Então essa oportunidade aparece, tem que abraçar. Como na Copa Paulista eu não vi um bom rendimento, né, do Pedro do Rio, eu fiquei surpreso em ele fazer diferente no Paulistão, que é muito mais difícil. Então eu percebi que ele estava ansioso, perdeu umas 2, 3 bolas ali na cabeça da grande área, perigosíssimo, porque o Thiago Carpini, o que ele falou, ele produziu. Verdade. A Internacional não fez uma transição direta, o famoso chutão, né, da zaga para frente. Tanto é que o torcedor leonino, pelo jogo, ficou até com receio, né, de perder uma bola ali, mas você viu que em momento nenhum, mesmo a Inter perdendo, não fez esse tipo de jogo. Então precisa de qualidade ali na entrada, na origem da jogada. A gente até falou muito da origem no campo do Guarani. Tava lá a origem, mas a origem era só nós. Formiga, a origem. Então o Pedro do Rio, ele acabou, até pela ansiedade também, né, de estreia, acabou perdendo bolas ali importantes. A Internacional, Edmar, por tudo que aconteceu, uma derrota, lógico, é lamentável, e eu fiquei muito chateado da forma como que a Inter perdeu, mas a proposta do Carpini, para deixar até o torcedor da Inter mais tranquilizado, a proposta do Carpini, ela é legal. Eu só tenho agora mais um receio de ver como que se vai comportar a Internacional diante de time grande. A Ferroviária é um bom time. Tem muita gente que disse a Ferroviária é um time ruim, a Inter perdeu 3 pontos. Eu acho que perdeu os pontos, perdeu também, pelo que aconteceu durante a partida. Mas você não achou a Ferroviária um time comum? Mas é a forma que a Inter jogou, né, Edmar? Mas tudo bem. Quando você propõe. Mas você coloca a Ferroviária num patamar para brigar por classificação ou para sobreviver na primeira divisão? Para sobreviver. Eu também. Então, ou seja, a Inter perdeu esses 3 pontos. Porque a questão é o seguinte, Edmar. É muito natural que uma equipe melhor qualificada tecnicamente proponha um jogo. Você sempre vai ver os times grandes propondo jogo.
não se defendendo, dando bola para o adversário para jogar no contra-ataque. Foi o que aconteceu ontem. A Ferroviária marcou do meio para trás. Ela tentou até no início, sabe, fazer uma marcação mais alta, mas a qualidade, né, dos passes ali, principalmente no setor de meio, dificultou. E o Pintado percebeu isso, já recuou o seu time. Falou, não adianta você antecipar a marcação, porque você vai deixar um buraco no meio. E a gente falou muito sobre o Rondinelli, é um jogador de muita qualidade. Bom demais. A técnica dele erra muitos passes, muito poucos passes. E se a Ferroviária realmente subisse a marcação, ficaria mais fácil para a Inter. O que me decepcionou foi a parte de criação da Internacional. Criou-se muito pouco. Tá certo que a equipe da Ferroviária fez 2 linhas, né, do meio para trás, muito próximas. Isso dificulta time de qualidade, até para você furar. Mas a Inter conseguia ainda, mesmo assim, fazer as triangulações com passes rápidos, principalmente essa bola quando passava pelo Rondinelli. Mas ela não criou porque eu achei que o Rondinelli estava voltando muito para buscar essa bola. Por várias vezes ele vinha até ali a intermediária e fazia os passes com precisão, até usava os laterais, né, Edmar, para tentar uma jogada mais ofensiva, mas a hora que precisava de um toque ali com mais qualidade, né, no terceiro quarto do campo, que é ali o local da assistência, ele estava recuado, né, Edmar, porque ele tinha voltado para buscar essa bola. É aquilo que aconteceu, que a gente falou muito sobre o São Paulo quando ele recuou o Daniel Alves. Tinha qualidade na saída, mas depois não tinha ali no momento, naquela faixa etária que precisa desse jogador para dar o passe final. E esse passe final é difícil, porque tem que ter muita qualidade. Sem dúvida. Porque a marcação ali é muito próxima. Então, eu acho que a Internacional não criou tanto porque o Rondinelli voltou muito. E também, Edmar, a ansiedade, isso conta muito. Você gostou do Batatinha? Muita gente perguntando a você. Eu gostei do Batatinha, rapaz. Principalmente no primeiro tempo. Impressão. É um atacante, Edmar. Por que eu gostei? Porque é um atacante que gosta de chutar, de fazer gol. Ele também. Não, e é forte, né? Forte, um jogador forte. Forte, com velocidade. Mas é um atacante que gosta de buscar o gol. Eu não gosto daquele atacante, Edmar, que faz um monte de firula, mas não é objetivo, não busca o gol. Então eu gosto desse tipo de atacante que realmente vai e entra em campo para fazer gols. O Bruno Xavier te agradou como improvisado ali na lateral esquerda? Ofensivamente, sim. Era a minha preocupação. Ofensivamente, eu gostei dele. Os cruzamentos dele já tinham qualidade. Perfeitos. Então, bate bem escanteio. Ele tenta participar. O problema foi defensivamente. Se não me engano, acho que o Anderson Rosa perdeu um gol. Era tudo nas costas dele. É isso. Então, porque ele não tem... Isso eu já tinha falado já no programa antes do jogo. Eu tinha essa preocupação na marcação, porque ele é um jogador de meio. Então ele não tem essa noção quando afunila o atacante, porque ele não é de origem, né, Edmar? Ofensivamente eu tinha certeza que ele iria bem. Certo. O Thiaguinho bateu, o Thiaguinho se movimentou bem. Eu acho que foi razoável. Razoável. O David bateu muito? Eu acho que não. Eu acho que a falta que ele cometeu seria um contra-ataque perigoso. Eu acho que foi aquela falta técnica, né? Eu acho que até aceitável esse cartão amarelo dele. Sim. Carpini mexeu bem, na sua opinião? Demorou para mexer? Eu acho que demorou. Ele não tem... Você frisou no momento que voltou para o segundo tempo que ele não tem o costume de trocar jogadores no intervalo. Sim. Mas eu já trocaria o Pedro do Rio. Eu já faria alguma mudança ali. Eu viria com o Charlie já, Edmar. Eu também. Porque a Ferroviária, ela já estava fazendo uma marcação do meio para trás há tempos. Então ela já tinha mostrado como seria o desenho do segundo tempo. Que ela iria jogar no contra-ataque, porque ela viu que não dava para jogar de igual para igual com a Internacional. O Pintado aceitou essa proposta. Então, como a Ferroviária estava fazendo uma marcação defensiva, bastante defensiva, eu já colocaria um jogador mais agudo. Né? Tiraria o Pedro Rio, porque às vezes que ele voltou para dar origem às jogadas, não foi tão feliz. As jogadas dele não eram tão verticais, né? Ele sempre tocava, usava os laterais, quando não o zagueiro. Você viu que foi até irritante, né? A troca de passes dos zagueiros da Internacional com o lateral. É justamente sobre isso que eu ia fazer a próxima pergunta. O Pinto está preparado para participar dessa transição na defesa dos toques de bola? Ele é bom com os pés? Ou te deixou um certo nervosismo, uma certa apreensão? É difícil falar porque a gente nunca viu ele fazendo. Para ele é novo isso, né? Não só para ele, né? Principalmente para os zagueiros. Você viu que o Renan Fonseca também
chegou Sim. a dizer que falou, eu preciso melhorar nesse quesito, ou treinar dessa forma, porque o Carpini gosta de jogar assim. E os jogadores que aí estão têm que se adequar. Agora, o Pim, você vai perguntar, será que o Pim tem qualidade para isso ou não? É só o tempo vai dizer. O Robson Bernardo sobre o pênalti para a Ferroviária, a gente lembra que foi um escanteio cobrado pelo Renato Cajal, desvio do Zanocelo na primeira trave. No segundo pau, o Bruno Mezengue evita a saída, joga para a pequena área e o Igor Militão ele recebe o choque do Igor Henrique. Pênalti para você? Sim, Edmar, eu até disse que na transmissão que era um lance interpretativo, mas a gente vê claramente o toque do jogador da Inter no jogador da Ferroviária, e é importante a gente falar que o árbitro estava muito próximo da jogada também, e a decisão foi tomada no campo, né? Não precisou de revisão, nada. Então, assim, é um lance interpretativo, ele entendeu que o toque foi suficiente para o zagueiro da Inter impedir o atacante de continuar na jogada, né? Certo. E claramente foi pênalti. Os dois amarelos bem aplicados para a Inter, o David que matou aquele contra-ataque do Zanocelo e o Thiaguinho, eu achei que foi na bola aquele carrinho na lateral esquerda, mas o árbitro entendeu que ele foi de forma brusca. Os dois cartões amarelos, Edmar, foi bem aplicado sim. E acho que é bacana a gente falar também que foram apenas 2, né, durante toda a partida. E um pro Arthur, lateral esquerdo da Ferroviária. Isso, então assim, mostram o controle da arbitragem também, né, porque o jogo que acaba saindo um pouco fora do controle, o número de cartões sempre é elevado. Então, nesse caso aí, a gente vê claramente que... Eu só não gostei do critério, viu, Edmar, do arbitragem. Eu acho que ele parou muito o jogo. Mas eu achei que, sabe, jogadas muito parecidas... para a Ferroviária ele dava falta, para a Inter ele mandava seguir. Por várias vezes mandou seguir. Você viu que o Carpini estava reclamando ali na beirada do campo, porque várias faltas em favor da Inter ele dava sequência. Característica do árbitro, não estou condenando nesse sentido. Mas quando acontecia pro lado da Ferroviária ele apitava. Você viu dessa forma, não? Então, Edmar, esse tipo de situação é extremamente interpretativo, né? Mas é legal o Tatinha fazer essa observação também com a questão do critério, né? De repente ele enxergou de outra forma, né? Todas essas jogadas. Mas eu vejo que, assim, de uma forma geral, a arbitragem foi boa, assim, porque não interferiu no resultado. Concordo. Os dois pênaltis foram marcados muito bem marcados. Então, assim... Eu acho que tem muito mais pontos positivos, mas é lógico. Sim, eu também acho que não influenciou, não. A arbitragem não influenciou no resultado. A gente enxerga, sim, alguns detalhes, mas a gente acha que tem que levar em consideração de interferir no resultado ou não. Mas é legal essas observações, sim. Bom, e para fechar essa primeira parte sobre a Internacional, o resultado foi justo? 1-0 a Ferroviária não foi justo? Não foi justo. A Inter merecia pelo menos um empate. No mínimo um empate. Porque a equipe da Ferroviária, mesmo que seja, né, que ela usou contra-ataque, a gente também não vai tirar o mérito. São estratégias de jogo, né, Edmar? Tem equipe que joga mais ofensivo e tem equipe que joga no contra-ataque. Foi o que aconteceu com a Ferroviária. E nem por isso você vai condenar, né? Dizer que não merece. Ela foi mais efetiva. Se você levar por esse lado, né? Que o futebol você tem que ser eficiente, e ela teve uma oportunidade, né? Nos pênaltis e fez o gol. A Inter teve também a mesma e não acabou concluindo. Por esse lado, né? Por eficiência, foi justo o placar. Mas pelo que produziu, pela equipe que propôs o jogo, que teve controle, que teve mais posse de bola, eu acho que no mínimo a Internacional merecia o empate.